Olha, uma forma interessante de pensar as transformações, né, dessa globalização é pensar a que ponto eles afetam a democracia, né? A democracia são regras do jogo. A economia, alguém inventou de chamar de ciência econômica, né? Não é ciência econômica. São acordos, são regras do jogo. Para que você tem uma Constituição? Por que nós tínhamos o artigo 192 da Constituição, que rezava que o juro máximo a ser cobrado é 12% mais inflação? E por que houve uma batalha e esse Congresso liquidou o artigo 192 e hoje os bancos fazem a agiotagem que querem, né? O que, por sua vez, gerou um aumento do desemprego, né? Porque você quebrou as famílias, os juros explodiram, né? As famílias estão enforcadas, nós temos 64 milhões de adultos no Brasil que estão enforcadas, o que se chama negativado, o povo chama com nome sujo, né? Então você paralisou a capacidade de compra das famílias, com isso você quebra as empresas, porque não tem para quem vender. As empresas também sofrem agiotagem quando buscam um empréstimo. E como você paralisou as famílias, você paralisou a capacidade de compra das famílias, você paralisou também as empresas, você reduziu os impostos que iam para o governo. Então todo esse golpismo, em vez de melhorar a situação das contas públicas, pelo contrário, aumentou brutalmente um déficit que era praticamente inexistente até lá, né? Então, o problema central que temos é que as pessoas se sentem golpeadas, se sentem inseguras, as empresas estão fechando, as famílias estão enforcadas no crédito, não entendem por que não conseguem pagar esse tipo de prestações malucas, surrealistas que surgem. E você gera uma situação de insegurança generalizada. E quando você gera essa situação de insegurança, as pessoas reagem de maneira muito pouco racional. Você vai notar isso com a votação do Brexit na Inglaterra, a votação fora dos partidos tradicionais na França. Você vai ver o poder do Erdogan na Turquia, do Duterte nas Filipinas, né? Obviamente, toda a situação aqui do Brasil, né? Enfim, uma eleição surrealista, né? De um irresponsável, mas você tem isso na Argentina, você tem na Venezuela. A Venezuela, aliás, é interessante, porque a Venezuela tinha uma oligarquia colocada ali, em grande parte, pelos americanos, porque o essencial era controlar o petróleo. Essa oligarquia venezuelana nunca investiu porra nenhuma, ou seja, eles simplesmente viviam de royalties sobre o petróleo que eles não produziram, certo? Como não investiam, empobreceu a massa da população. O chavismo que surge é uma reação da população contra esse sistema, certo? Esse sistema começa a desenvolver, a usar os recursos do petróleo para desenvolver a economia nacional e tirou o pirulito da boca da oligarquia, certo? Essa oligarquia é uma oportunidade não só para eles de recuperar o petróleo e os royalties, mas também para os Estados Unidos, que sempre estiveram de bem com essa oligarquia, de resgatar o seu papel dentro da Venezuela, né? Então, na realidade, você vê essa nossa situação curiosa, né? Porque a partir de um grau de desigualdade, você tem um desgoverno, não funciona, né? Então, quando as oligarquias assumem, elas se tornam tão irresponsáveis e quebram o país de uma maneira que você gera revolta, por exemplo, gera o chavismo e o que seja, certo? E quando assume um governo mais popular, né, a força dessa oligarquia com suas conexões internacionais também não vai deixar funcionar.
Certo? Isso você tem em toda a América Latina, você tem uma carrada de países. O básico disso não é se a gente gosta ou não gosta do governo da Venezuela, coisa do gênero, ou do da Argentina, ou do nosso governo aqui. O básico é que todo esse sistema financeiro globalizado, ele gerou um aprofundamento da desigualdade que nas décadas finais do século passado começou a se reduzir e agora está explodindo. Você está num planeta onde 1% tem mais riqueza do que os 99 seguintes e não são produtores de nada. Certo? Você tem 26 famílias que têm mais riqueza do que metade mais pobre da população mundial, que 3 bilhões e 700 milhões de habitantes. E também não estão produzindo nada. Certo? Ou seja, gerou-se um sistema insustentável em termos políticos. Não há democracia que se sustente nesse sistema. E a crise, que a gente chama de crise apenas no momento que isso explode, como em 2008, com o fechamento do Lehman Brothers e coisa do gênero. Mas, na verdade, a crise está aí com bilhões de pessoas reduzindo a miséria. Nós temos 850 milhões de pessoas que não comem o suficiente, morrem diariamente mais de 20 mil crianças, né, da cerca de 6 torres de Nova York, diariamente, de fome, não acesso à água limpa. Quer dizer, o que está acontecendo? E sabe o que é diferente? É que nós não temos mais pobres como antigamente. Meu primeiro emprego foi no Jornal do Comércio do Recife. Eu cobria aquelas áreas rurais, eu ficava espantado, não só com a miséria, mas como o fato daquela gente quebrada, desde criança, era do sim senhor, tudo encolhido, né? Como já eram os aimaras, como eram, né, os indígenas da Centro-América e coisa do gênero. Hoje, nenhum pobre mais está com essa atitude. Né? Certo? Qualquer pobre hoje está querendo saber que ela tem um hospital decente para sua mulher parir, que tem uma escola decente para o seu filho, porque está na televisão que tem, ele sabe que tem a riqueza, ou seja, o negócio está implodindo pelo planeta todo. Certo? Então você tem uma situação curiosa, de que continua o enriquecimento dos grandes financeiros que estão no espaço mundial, e em grande parte nos paraísos fiscais, ou seja, não está em lugar nenhum, é certo? E os governos ficam impotentes. Então, o conjunto do sistema é estável. Não é ficar pensando quando é que vai explodir a próxima crise financeira. Certo? E sim que nós estamos em crise permanente, nós estamos num sistema que perdeu a sua funcionalidade. O Martin Wolf, economista-chefe do Financial Times, nós estamos no coração do sistema, ele diz: este sistema perdeu sua legitimidade. Para o Martin Wolf, do Financial Times, dizer isso é realmente que nós estamos fora do que era o capitalismo, que tinha um sentido, mesmo se explorava os trabalhadores, quando pegava dinheiro, investia, gerava produto, gerava emprego, pagava os impostos e a coisa, de certa maneira, funcionava. Hoje nós temos um sistema desregulado. Poema. Por uma política econômica da maioria.